Olá, esse é mais um bate-papo acadêmico transmitido aqui do Espaço Frido, recebendo hoje a enfermeira, antropóloga, mestra, pesquisadora Cidiana, que tem tratado do tema do envelhecimento. Esse é um tema muito importante porque todos nós queremos envelhecer, mas queremos envelhecer com saúde, com qualidade de vida. E eu te pergunto, o que é envelhecer hoje? Envelhecer hoje, o envelhecimento é um processo heterogêneo, né? A gente não pode, de todas as faixas etárias, a gente não pode traçar um perfil de idoso. Não existe um perfil de idoso. É um processo complexo, é multifatorial, depende das condições econômicas, políticas, sociais, né, que esse indivíduo está sofrendo. De onde ele mora, qual é a classe que ele pertence, o gênero, né? Tem um processo que a gente até fala, feminização da velhice. Existem mais idosas do que idosos, né? Isso porque a longevidade é maior para a mulher. Na mulher, as condições de vida. Então, assim, é um processo muito complexo. A gente estudar envelhecimento é um processo complexo, seja na área da saúde ou na área das ciências sociais. Em quaisquer área, a gente tem que trabalhar de uma forma interdisciplinar. Hoje a tendência, as discussões, os estudos apontam para a necessidade e possibilidade de um envelhecimento ativo. O que, por outro lado, não pode ser confundido com a exploração contínua do idoso, por exemplo, no mercado de trabalho, vivendo em função de sustentar o conjunto da família. Mas mesmo assim, como é que a gente pode caracterizar o envelhecimento ativo? O envelhecimento ativo, ele foi um termo utilizado pela OMS, a Organização Mundial de Saúde, e que trabalha com duas palavrinhas que a gente escuta muito: alimentação saudável e atividade física. Priorizam o envelhecimento ativo, o envelhecimento que esse idoso esteja se exercitando, se alimentando saudável, uma dieta equilibrada, para conseguir as melhores condições de vida. Porque assim, a gente assiste o jornal, a expectativa de vida aumentou. O brasileiro agora está vivendo uma média de 75, 76 anos. Mas o que é que adianta acrescentar esses anos de vida se não tiver qualidade? Sim, a qualidade. Então, o envelhecimento ativo, o termo, é a qualidade de vida. Qualidade de vida desse idoso. O idoso, como sujeito de direito, sobretudo a partir do Estatuto do Idoso, ele tem ganho um papel proeminente. E os programas de aposentadoria também garantem a esse idoso uma renda, não é? Para que o mesmo possa gozar da sua velhice, digamos assim. Entretanto, vários estudos mostram que muitos idosos assumem a função de sustentar o restante da família. Qual o peso que isso tem de fato sobre o envelhecimento? Essa responsabilidade estendida. Acaba sendo assim, na sociedade hoje, né, o idoso ele acaba sendo muito explorado, recebendo maus tratos da sua própria família. Por incrível que pareça, lá na Defensoria Pública, né, muitos casos são do idoso explorado financeiramente, sofrendo maus tratos psicológicos, físicos, pela própria família. Então, assim, a sociedade hoje, o idoso, infelizmente, sustenta filhos, netos, dentro da sua casa. Às vezes o seu dinheiro, que era para ser utilizado só com ele, só com suas despesas médicas, com o seu lazer, acaba sustentando outras pessoas da família. E esse idoso acaba sendo prejudicado, infelizmente. Do ponto de vista das políticas públicas, eu já falei aqui, Estatuto do Idoso, você fala da Procuradoria, as delegacias especializadas, etc. Existe um avanço no sentido do Estado e os cuidados para com a velhice brasileira? Assim, na realidade, esse processo do envelhecimento, ele acontece de nível mundial, né? A gente observa na televisão, na internet, liga, o jornal está lá. A população está envelhecendo, o Brasil está envelhecendo. Na verdade, vários países não se prepararam para esse contingente populacional de idosos, não se prepararam com políticas públicas. Isso não é diferente aqui no Brasil. O Estatuto do Idoso, ele é de 94, a Política Nacional do Idoso de 2006, então não está com muito tempo, né? Nós estamos em 2016, está mais ou menos 20 anos de legislação voltada para o idoso e tem sido feito pouca coisa. Na prática, implementado, poucas coisas. Durante a sua pesquisa de mestrado, você trabalha em 3 eixos, né, relacionados ao idoso, ao envelhecimento. A família, o grupo social, né, e o corpo.
Pronto, para falar do corpo especificamente, a velhice mudou, né? Eles têm atividades inúmeras que eles mantêm mesmo envelhecidos e tal. Mas eu me pergunto, quando a gente articula os 3 pontos, a velhice brasileira tem sido cuidada? A gente pode dizer que existe esse cuidado hoje? Sim, assim, o interesse dos idosos mudou bastante. Isso. Né? Se a gente comparar com o envelhecimento de 20 anos atrás, esse idoso, eu trabalho no programa da Terceira Idade em Ação. É um programa de universidade aberta, voltada para o idoso, que funciona dentro da Universidade Federal do Piauí, onde eles têm ainda mais variadas assistências, né? Assistência de saúde, aulas, disciplinas de dança, pintura, bordado. Então, a preocupação deles e da sociedade de uma forma em si, assim, vem mudando, né? Nesses contextos, principalmente do grupo de convivência, que é um dos pontos que eu trabalho na minha dissertação. O grupo de convivência tem mudado, né? Tem aberto vários grupos em universidades, em faculdades, e o interesse desses idosos. Lá, em média, por semestre, nós temos 350 idosos matriculados. O idoso procura? O idoso procura bastante. E as mais variadas disciplinas, é informática, é disciplina de saúde, é disciplina de dança, de pintura, assim, das mais variadas disciplinas, a gente trabalha com esse idoso. E eu sinto, assim, a necessidade que eles têm de não ficar só em casa, curtindo a sua aposentadoria, ou então trabalhando nos serviços domésticos, eles têm necessidade de viver esse outro envelhecimento. No ambiente público, na própria universidade, é tão gratificante para eles. Assim, muitos não tiveram a oportunidade de estudar e irem para a universidade, conviver nesse ambiente jovem, né? Porque a universidade é um ambiente jovem. E eles estarem lá todas as manhãs, com professores jovens, né? A gente trabalhando essas relações intergeracionais com eles. E isso é muito gratificante, sabe? Ajuda muito. Diante desse quadro, como pesquisadora, como uma pessoa que trabalha, né, ativista, né, dessa causa, o que você acha que é a tarefa agora, marchados 20 anos de construção de política pública, de um novo envelhecimento, etc. Daqui para frente, qual a tarefa da sociedade e do Estado? A sociedade, ela devia se preparar mesmo culturalmente, né? A gente não tem muita cultura de atender esses idosos com respeito. Um dos pontos que os idosos tocaram lá na minha dissertação foi a questão do respeito. Eles não se sentem respeitados pela sociedade atual, né? O respeito, abraçar. Tem muitos jovens que eles relatam, parece que não pensam que vão ficar idosos, não pensam, né? Tem uma frase agora eu não estou lembrando do autor, eu acho que é Alex Comfort, é algo assim, que é de 1979. E ele fala que a velhice é uma minoria, mas que inevitavelmente nós faremos parte. E pelo menos quem tiver sorte. E não morrer antes, né? Verdade. Inevitavelmente nós faremos parte, só que durante muito tempo a gente deixa ela de lado. Então, eu faço essa pergunta porque a gente percebe uma proliferação dos cursos técnicos e dos cursos livres de formação de cuidadores de idosos. Qual a eficiência desses cursos? Eu sei que não é exatamente a temática do seu trabalho, mas para quem está nos assistindo e cogita a possibilidade ou de trabalhar nessa área de cuidador de idoso, ou de ter um cuidador de idoso na sua casa, cuidando né, do seu ente, do seu familiar, qual é a eficiência dessa formação? Eu trabalho lá no IFP com um curso técnico de cuidador de idoso, né? Esse curso lá é AD, Educação à Distância. É um curso voltado exclusivamente, né, para esse cuidado, como o próprio nome já diz, com o idoso, mas ainda tem essa pegada interdisciplinar. Né? A gente tem disciplina de antropologia aplicada para o idoso, de comunicação com o idoso. Assim, esse curso de cuidador, ele é pouco, assim, tem pouca procura. Eu acredito que tem pouca procura, tem poucos lugares que tem oferta. Tem no IFP e em outras duas instituições, mais ou menos. E a população acadêmica, ela não, como é que eu posso dizer, ela desiste através do curso, ela vai desistindo, né? A gente está com 1 ano, a primeira turma está com 1 ano e teve uma desistência bem grande, pelas dificuldades, né? De ser um cuidador, assim, tem que se doar. É o cuidado, tem que se doar e tem que realmente ter muita disciplina e gostar. Tá. Finalmente, eu pergunto,
você como pesquisadora, como estudiosa, qual é o próximo passo? O que você está querendo investigar nessa seara? O que faltou no teu estudo que está com aquele gostinho assim de eu quero mais? Eu vou contar de uma forma resumida, acredito que seja o grande interesse também de quem está assistindo, né? Como foi que eu comecei, na verdade, para passar assim, o que eu quero agora no doutorado, né? Assim, eu queria muito estudar idoso. Eu fazia a graduação de enfermagem, a gente tinha aquela visão do idoso biológico, fisicamente alterado, às vezes acamado, precisando de cuidados. E isso eu achava que não era o bastante, né? Apesar durante a graduação eu fiz alguns trabalhos com idosos assim, hipertenso, diabético, na atenção básica, mas eu via que aquilo não era o bastante. Quando eu cheguei no mestrado, é a grande dificuldade que a gente tem. Eu quero estudar idoso, eu quero estudar uma temática tal, mas não sabe por onde começar. Então, vocês têm que procurar algum professor ou alguém que já faça trabalho naquela temática, mesmo que você não saiba, eu quero estudar sexualidade, eu quero estudar o idoso, o envelhecimento hoje, como é esse processo. Procure ler bastante, né? Foi uma das coisas que ajudou a delimitar meu trabalho entre família, corpo e grupo de convivência, ler incessantemente. Você pegar trabalhos, o que é que a PUC, o que é que a USP está estudando sobre isso, ler bastante. Procurar pessoas que já fazem trabalho nessa área, manter contato, ver o que é que está sendo pesquisado aqui no Piauí, na região que você mora, né, o que já tem de trabalho sobre essa temática. E assim, futuramente eu pretendo continuar com esse tema no doutorado, provavelmente ainda no grupo de convivência, porque ainda tem muitas questões que eu ainda não consegui resolver, né? Assim, nunca é um trabalho finalizado. A gente finaliza porque tem que finalizar, né? Por conta da questão do tempo. Mas eu ainda pretendo continuar aí com os idosos bastante tempo. Que bom, nós ficamos muito felizes. Parabéns, Cidiana, pelo trabalho, pela paixão que você demonstra pelo tema. Esse foi mais um bate-papo acadêmico e até a semana que vem.